Eu falo muito para pessoas que estão começando a carreira. Como está o mercado de TI em suporte, que é o foco aqui do que eu falo, né? Você, por exemplo, você faz essa seleção para essas vagas aí da HP, por exemplo, mas você vê que o mercado está aquecido ainda para a área de suporte? Ou é mais para a área de desenvolvimento? Como que vê isso? Como que você encara isso? Sim, o mercado está aquecidíssimo. Nós estamos em busca de talentos, de pessoas que tenham esse sorriso na voz, sabe? Esse desejo por atendimento de qualidade. Agora, né, com a tecnologia cada vez mais avançada, as pessoas tendo mais acesso a isso ajuda muito, porque é o manejo, né, do atendimento, do suporte, ele tem que ter essa visão por tecnologia. Ele precisa ter inteirado dessas plataformas novas que a gente trabalha no dia a dia. Então, tudo isso já é um benefício que ele já acaba tendo e a gente procura essas pessoas que tenham esse desejo por atendimento ao cliente de qualidade, né? O Mas mercado está aquecido, sim, tá tem muita aquecido, né? oportunidade, Então, sim. assim, é porque eu tenho visto muitas vagas, muitas oportunidades. Tem lugares, assim, que são lugares mais longínquos, por exemplo, interior do Brasil, onde você vai ter menos oportunidades. Mas hoje, até com a pandemia, muitas oportunidades passaram a ser remotas, né? Você encontra isso também quando eu procuro. Eu falo pro pessoal aqui, Jennifer, para quando for procurar a sua vaga em suporte, para parar de se limitar à sua própria cidade hoje, né? Porque se Sim, você se limita à sua própria região ali, você está eliminando um monte de oportunidade remota que existe, né? exatamente, não, realmente, bem comentado. Essas oportunidades que nós temos não são somente na região de São Paulo. Nós temos diversas empresas, diversas vagas que aceitam pessoas que trabalham em outros estados para trabalho remoto, para realizar o atendimento e suporte ao cliente dentro da região que a pessoa tiver. Vocês têm vagas assim também, né? Temos algumas também, assim. Então assim, ó, o que que a gente já viu, né? Então o mercado ele está aquecido, existem vagas, né? Você hoje você está com algumas vagas ali que é para a região de São Paulo, né? Essa é local, é Sim, presencial. sim. Quer falar um pouquinho sobre essa Uhum. vaga? Nós estamos trabalhando agora com uma vaga interessantíssima para atendimento e suporte ao cliente, né? Tanto o atendimento bilíngue quanto o português para quem é brasileiro. E a gente avalia muito essa questão do candidato ter um conhecimento, um interesse por se desenvolver, né? Ele precisa, assim, ter esse desejo, essa vontade por iniciar uma carreira verdadeiramente aí no mercado, né? Com uma formação, buscar algum conhecimento técnico, um curso técnico de informática, que possa, assim, já ser um diferenciável na carreira dele já de início. Isso é muito Legal. importante. Então, Então, você ele tá. precisa ter esse E interesse. essa vaga que você está aí, desculpa aí, acabei te cortando. Imagina! Quando a gente fala é uma vaga, as pessoas pensam assim, tem eles querem uma Sim. pessoa, né? É isso mesmo? Não, a gente tem muitas oportunidades, assim, o mercado realmente está muito aquecido, né? Então a gente tem, assim, por mês umas 80 vagas, 40 vagas, aí vai de acordo com a necessidade que o cliente apresenta pra Mas é gente, sempre né? alto, né? É sempre alto. E eu estava conversando com uma outra pessoa de RH também, ele falou para mim assim que quando você tem, por exemplo, vocês estavam com acho que com 15 vagas para essa oportunidade aí, né, em português. E aí Sim, para sim, sim. 15 vagas que você tem que coletar, não sei, cento e poucas entrevistas, Sim, porque você não acha a verdade. pessoa, né? Não, é bem difícil, porque a Mesmo gente sendo uma tem. vaga de iniciante, júnior, você ainda tem essa Sim, dificuldade. sim, a gente tem, porque o que acontece? O candidato ele precisa estar preparado em todos os sentidos, né? Até na forma dele se expressar, na forma dele se comunicar, usar o português claro, né? Ter uma linguagem de comunicação aberta e, assim, ter uma articulação também para deixar o usuário interessado pelo suporte dele. Então, É assim, verdade. o candidato ele precisa demonstrar essa vontade, como eu falei, né? Esse brilho, esse sorriso na voz, né? Que a gente procura, né, que Uhum. o candidato demonstre essa vontade para o usuário. Então, às vezes, a gente tem que abrir, por exemplo, 15 vagas. A gente precisa de muito mais candidatos, porque aí a gente faz um processo de seleção interno. Eles passam por fases, etapas dentro do processo. A gente avalia em prova o português, o idioma. Se é espanhol, a gente avalia também o espanhol do nativo, porque às vezes muitos deles estão há muito tempo no Brasil. Então, eles se esqueceram um pouco da língua nativa. Então, às vezes, eles não Hum. lembram como que fala espanhol, como que atende cordialmente alguém, né, do outro lado da linha. Então a gente faz esse teste, né, de avaliação de idioma, tanto na escrita, que é importante também, quanto na fala. E Então das brasileiro duas também, formas. né? Em português. Também o português, para ver se a
a pessoa não fala problema, né? Que às vezes acontece, né? Essas vícios de linguagem, isso é realmente um detalhe que a gente leva em conta, né? E a gente então procura pessoas que tenham esse potencial, né? Esse interesse. Então, você vê que legal, ó, o que você falou aqui já dá uma dica muito grande para o pessoal, né? Porque você tá, até agora você não falou nada técnico do que você busca nas pessoas, né? Você tá falando mais assim, são coisas, eu chamo de soft skills, que o pessoal chama de soft skills, né? Que são as habilidades de comunicar, de falar direito, se esforçar, né? Para demonstrar interesse, não ficar travado, eu não trabalho com outras pessoas, eu não comunico com outras pessoas. Você procura esse, como você falou, né? O brilho nos olhos, o sorriso no rosto, mesmo pelo telefone, por exemplo, né? Sorriso na voz, né? Que é diferente da parte técnica. A parte técnica ela é interessante, mas para uma pessoa júnior, ela acaba sendo secundária, porque ela vai desenvolver muito, né, na prática ali. Sim, exatamente. Essa captação de talentos que a gente precisa. É esse candidato que ele vem pronto para a entrevista com aquela vontade realmente de fazer acontecer, né? Então, ele quer estar atento ao mercado, ele tem que estar atento às qualificações que a gente procura, esse interesse, busca por sempre se desenvolver, buscar novos cursos, né? Fazer um curso técnico, quem sabe uma faculdade, já está cursando, né? Para nós até é desejável. Faz diferença, né? Faz diferença. Ele já tem ali um norte de onde ele quer seguir. E a área de TI é a área que mais cresce, mais tem oportunidade. O usuário que busca atendimento júnior, ele já precisa ter esses macetes. Já precisa estar bem ligado. É verdade. E aí, com relação à parte técnica, por exemplo, o que vocês buscam numa vaga júnior como essa aí da HP? O que você espera que ele saiba? Por ser júnior, então ele tem que saber no mínimo, fazer uma formatação no seu notebook, ele precisa ter esse domínio de passo a passo de como formatar um computador, um notebook, ou seja, um desktop. Conhecimento bem básico esse, né? Bem básico, bem básico. Sim, é o mínimo que a gente pede. Ele precisa saber me falar qual que é o processador, a memória RAM, né, do próprio computador que ele utiliza. Se ele não conseguir nem responder exatamente isso, então, assim, me deixa um pouco em dúvida para ver se realmente ele está interessado, né? É verdade. Ou seja, então, com conhecimento básico de TI, com as qualidades, assim, de uma pessoa que tem interesse, a pessoa consegue iniciar na área, né? Você não precisa ser o expert. O que eu quero dizer, assim, a pessoa precisa ser, tenho que me tornar um especialista em cloud para conseguir trabalhar na área, para entrar, não, né? Ele conseguiria... Sim, ela precisa ter esse soft skill, assim, bem alinhado, esse desejo, esse sorriso na voz, essa vontade de querer aprender, buscar conhecimento, sempre estar antenado, né, às tecnologias, às inovações, isso é importante. É uma pessoa que está sempre assim, em dia, né, e esse desejo também, é importante que a pessoa tenha esse desejo, fazer acontecer e, assim, aproveitar essa oportunidade, né, e saber lidar com as pessoas, ter paciência com as pessoas, né, porque as pessoas do outro lado, o usuário, às vezes, ele não entende a linguagem técnica. Então, você precisa ter esse ouvido mais sensível, ter esse cuidado de poder entender o que o usuário está te solicitando, tentar explicar de formas diferentes aquilo que você quer que a pessoa entenda para ver se ela consegue te compreender, né? A sua linguagem. Então, assim, tem que ter esse tato, essa empatia, né? É verdade. Você, por exemplo, você é da RH, né? Mas aí você contrata um analista, por exemplo, que vai atender o seu ambiente de trabalho ali, você acaba sendo um cliente dele depois que ele entra na empresa, né? Então, se você tiver um problema no computador, por exemplo, ele vai vir aqui, vai lá e vai te ajudar, porque você não é obrigada, vocês não são obrigados a saberem as coisas, né? E aí você tem o problema e muitos analistas começam a carreira depois e ficam, mas de novo esse problema, de novo. Mas ainda bem que as pessoas têm esse problema, né? Porque é a razão de você ter a sua profissão, né? O analista de suporte ter a sua profissão. Então, se você, por exemplo, tem um problema no seu computador, você chama o analista, a equipe aí que vai cuidar do suporte do seu computador, e eles vão vir e tendo a paciência, isso é uma soft skill também, né? A paciência com o usuário, porque o usuário não é obrigado a saber resolver aquele problema. Você né? O analista não a pessoa que ela está atendendo. E é legal as pessoas começarem a carreira já tendo isso em mente, né? Poxa, eu não tenho que ficar nervoso, estressado, é bom que tenham os problemas, porque é o que garante que você tem emprego. Se não tiver problema nenhum, talvez você não seja necessário, né? Exatamente.
Interessante. Exatamente. É, Essa visão que você tem que ter, essa empatia pelo outro que está do outro lado, a pessoa não está vendo você, né? Ela não está é. sabendo com quem ela está falando. Ela só vai ter a lembrança do seu atendimento, né? Da sua cordialidade, da sua apresentação, Quando é o né? De você atendimento por telefone, né? É, isso. Você passar para ela uma segurança, uma tranquilidade, de que eu tô aqui, eu vou te ajudar, pois a gente é. vai resolver isso juntos, né? É Porque um a trabalho de pessoa, parceria. ela é resolvedora do problema, né? Então ele tem que ter a consciência que ele está ali para ajudar a pessoa que liga, que entra em contato, que precisa do suporte dele. Isso é legal. Nessa vaga aqui, você, por exemplo, a HP, ela tem essa oportunidade para, provavelmente, para os clientes de impressoras, ou não sei exatamente como é, mas ela oferece treinamentos ainda para preparar mais ainda as pessoas que entram? Sim. Uma das etapas, nós oferecemos o treinamento, né, para esses candidatos, apenas para eles saberem como que vai ser o dia a dia deles, né, É, nesse suporte, né, conhecer as diretamente. ferramentas, né? Isso. A gente deixa o nosso analista de suporte muito bem equipado de todas as ferramentas que ele vai precisar ter domínio para realizar um atendimento de qualidade. Uhum. Então, a gente realiza esse treinamento com ele, né? E também, no meio desse treinamento, ele também está sendo avaliado para saber Legal. se ele realmente se interessa, realmente se envolve, se entrega, Nossa, que né? legal. Todo o processo é uma avaliação, desde o começo da entrevista até o treinamento e também depois, porque ele também vai ter o acompanhamento do supervisor, que vai estar sempre ali olhando, conferindo, E é um verificando. aprendizado para ele, né? Para a pessoa que está começando a área. E Constante. assim, algo interessante para quem está começando a área que é não focar muito. Porque assim, todo mundo quer ganhar bem. Eu tenho certeza que quando você começou a sua carreira, você queria ter um salário altíssimo, mas a gente não começa assim. É função de júnior, todo mundo começa a sua profissão, seja qual área for, começa lá embaixo e vai crescendo depois, né? Para o analista de suporte júnior que vai começar a trabalhar aí com você ou em qualquer outra empresa, ele começa com salário ali inicial. E geralmente é baixo. Mas assim, ele pode começar hoje, a média, pelo que eu vejo, assim, as oportunidades, está ali de torno de 1.200, 1.100, até 1.700, 1.800, dependendo da oportunidade, os requisitos, o quanto ela sabe, a pessoa sabe. E assim, olhando para a média do brasileiro, ainda não é um salário tão baixo. Tem profissões que pagam menos ainda, né, do que isso. E a pessoa pode Com começar a certeza. carreira, depois ela começa a desenvolver, crescer e aplicar para novas, né? Continua estudando, continua se desenvolvendo e vai para outras áreas. Aí na sua empresa tem oportunidades assim de crescimento, ela entra e depois pode tentar outras coisas conforme ela vai estudando. Sim, é maravilhoso. Dentro da Saitel você, assim, tem um plano de carreira assim cobiçado no mercado de trabalho, É né? mesmo? Porque é tão incrível que eu tenho assim um prazer enorme de falar, porque eu conheço muitas pessoas que se desenvolveram em muito pouco tempo, sabe? Nossa, Você inicia com um salário, né, iniciante, e em 3 meses depois você consegue já participar de vagas internas, né, com promoções que possam alavancar cada vez mais a sua carreira e acelerar o seu processo de desenvolvimento. Então, a Saitel, ela tem esse diferencial no mercado de trabalho e a juventude, as pessoas procuram isso, né, que porque legal. antigamente você estava numa empresa há muito tempo, né, É. até você conseguir uma proposta, até uma oportunidade de promoção era muito difícil. E a Saitel não, ela traz essa inovação, ela traz esse desenvolvimento, né, profissional muito rápido. É assim, é sempre eu falo, né? Junta a oportunidade, né, com o seu preparo. Se você está Uhum. pronto, a Saitel, ela tem a oportunidade. Isso aí é o Então, é que eu só chamo se de preparar. sorte. É sorte, Exato, é a é. oportunidade somada É, à sorte. quando você está Isso é muito preparado e bom. aparece a oportunidade, você foi sortudo, né?